do Gisel nesse nosso curso, né? Operação e Informação de Preço. Nós temos, durante esses diversos dias, né, visto bastante sobre a questão física, e agora a gente vai saindo um pouco da questão física, que eu acho que é uma questão importante, né, para que todos tenham uma noção básica, não é uma aula de engenharia elétrica, né? Mas são pelo menos fundamentos, né? Fundamentos que são necessários, né? Para que a gente possa entender, né? As dores, os dramas, né? E até discutir, né? Com as pessoas sobre essas transformações, né? Ou essas transições, né? A gente chama muito de transição energética, né? Às vezes um pouco sem saber o que que é isso, né? Então, esse foi o foco que a gente tentou colocar nesse curso, né? A gente entender um pouco da física, entender um pouco, né, da parte de regulação e um pouco da parte do negócio, né? Então, eu sinto muito falta, né? Eu tenho comentado isso muito com vocês nas aulas, né? Eu sinto muito falta de um certo conhecimento, né, das pessoas sobre a parte física do problema, né? No sentido de que, às vezes, parece que o negócio energia elétrica, né? A gente fala o negócio energia elétrica é simplesmente uma commodity, né? Como se eu tivesse, sei lá, vendendo Coca-Cola, vendendo tomate, comprando tangerina. Na verdade, tem uma série de componentes físicas que são muito importantes, que eu acho que todos nós que militamos no setor elétrico deveríamos ter uma base mínima da questão física, né? Não é questão de entrar na engenharia, mergulhar na engenharia, mas ter essa noção das questões físicas, que aí a gente começa a entender, né, a necessidade da regulação, que hoje está sendo muito discutida, né? Mais uma vez, né, eu insisto na questão da mídia, falando sobre, né, sobre os aspectos da regulação, dessa transição da regulação, quem vão ser os indicados, qual vai ser o espírito da regulação, né? E quais são as questões básicas do negócio, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, né, onde nós paramos na nossa última aula. Acho que eu fiz essa brincadeira, comentei até hoje, quando eu estava no trabalho com um colega, eu falei, ó, citei você ontem, né, foi o Paulo Gomes, que ele não conseguiu se lembrar, inclusive, de onde ele pegou essa figura, né? Mas é uma figura clássica que a gente usa, né? A gente fala sobre sistemas de potência, quando a gente fala sobre o sistema de energia elétrica, né? Essa questão do blackout, né? Ou da interrupção, né? Nós estamos vendo isso aí, né? Acompanhando esse drama aí que São Paulo, principalmente, vem vivendo, né? Agora, Rio de Janeiro, não pela parte de energia elétrica, mas pela parte da água, né? Mas existe um certo intolerância, né? Um certo desconforto, né? Então, quando a gente perde energia elétrica, né? A gente perde contato com Wi-Fi, deixa eu até bater na madeira aqui, né? A gente perde os contatos, né, de Wi-Fi, depois de um certo desconforto que torna um número cabalístico, né? Em torno de 30 a 60 minutos, é suportável, depois vem desconforto, né? Depois vem uma irritação, e depois vem uma intolerância, né? Quando a gente perde suporte da energia elétrica, né? E essa intolerância tem, no caso de São Paulo, por exemplo, vocês têm acompanhado aí na mídia, ela tem sido muito grande.
Tem pessoas que estão aí levando quase que uma semana, né? 8 dias, 7 dias sem energia elétrica. Imagina, né? Você ficar sem energia elétrica numa sociedade como a nossa de hoje, que é uma sociedade totalmente eletrificada, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está vivendo a questão da água, né? Água em diversos bairros hoje, tem lugares aí que não tem água por 8 dias, 7 dias, né? Então, são produtos importantes, né? Que fazem parte da nossa vida de hoje, como energia elétrica, água. Não é que eu seja contra você trabalhar isso como uma commodity, ou trabalhar isso como um mercado, né? Mas a gente tem que ver que é uma diferença, né? Se faltar Coca-Cola para mim, não é uma diferença. Se faltar cerveja, vai me dar uma certa ansiedade, mas tudo bem, né? Mas completamente diferente, né? Então, são mercados, né, que são bastante diferentes, né? Então, aqui eu comentei com vocês ontem que para você chegar nessa situação de evitar um blackout, de evitar, de entregar um produto que é essencial, né, eu fiz, né, aqui, recordando um pouco da aula de terça-feira, né, eu tenho uma curva de carga, que é uma curva de livro, que a gente brinca, né, que é uma curva de hábitos humanos, né, de dormir durante a noite, depois começar a trabalhar, parar para almoçar, né, e depois tem um consumo maior, né, que a gente chama de horário de ponta, e eu tenho que preparar as salas de controle, os operadores, né, como que eles vão produzir energia, né, se eles vão cortar, se não vão cortar, vão gerar mais hidrelétrica, menos hidrelétrica, mais termoelétrica, menos termoelétrica, né? Então, a operação, ele vive esse dilema, né? Esse desafio de quando gerar, né? Quanto gerar, como gerar e onde gerar. Então, esse é o grande desafio de um sistema de potência. Aí é claro que isso tudo vira mercado, vira precificação, né? E como é que a gente está as descontroladas, né? Aquilo que eu falei, né? As descontroladas são realmente um grande desafio, né? Não é só do Brasil, é do mundo inteiro hoje, né? O que a gente chama de descontroladas, né? Uma expressão parece meio jacosa, né? Mas é no sentido de que eu não tenho controle sobre o vento, não tenho controle sobre as nuvens que atrapalham a radiação solar. Eu sei a janela de oportunidade do Sol. É por isso que eu gosto muito de usar essa figura, o Sol e a nuvem, porque o Sol está sempre lá. A gente só sabe que tem um nascente e um poente, que, na verdade, né, não é o Sol que nasce, o Sol que se põe, é o giro da Terra, né, em torno dela própria, né, e que dá as costas para o Sol. Mas tem o problema das nuvens, da nebulosidade, né? Se eu tenho um dia chuvoso, se eu tenho um dia mais nebuloso, se eu tenho uma irradiância menor, né? Então, esse é o grande desafio. Aí eu mostrei também um pouco, né, de, bom, como é que a rede se comporta, né? Então, o setor elétrico definiu, né, uma chamada rede básica, que é uma rede que o Brasil tem uma confusão tremenda, né, nessa questão das tensões. É 230, 500 kV, 230 kV, 500 kV. Os links de corrente contínua são 800 kV, 600 kV, né, 169 kV, 138 kV, que aí já começa a chegar perto da distribuição. Só não pode chegar dentro das nossas casas numa tensão muito alta, que é uma questão de vida, né? Não posso entrar numa tomada com 138 kV, eu tenho que entrar com no máximo, né? Existem alguns lugares até que tem 380 volts, né? Mas eu tenho que ir abaixando a tensão para dar uma segurança humana na entrega desse produto tão importante, né? Que é a energia elétrica, né?
Agora, eu aumento a tensão exatamente para poder transmitir mais quantidade de energia, né? E aí foram as descobertas da física, né, dos eletricistas, de Faraday, do Nikola Tesla, o Edison, né, de aumentar a tensão para quanto mais alta a tensão, mais quantidade de energia eu consigo transmitir, né? Por isso que as redes, né? A única coisa que eles não conseguiram resolver, que foi a grande frustração do Tesla, que eu tenho comentado, é que eu preciso de fio, né? Hoje eu preciso de fio. Eu estava até conversando um pouco antes da nossa no início da nossa aula, né? Com o Rubem, né? A gente precisa de fio para transmitir energia elétrica. O Tesla não conseguiu, não deu tempo dele resolver o que ele tinha bolado, que era você poder transmitir, né, energia elétrica que nem você transmite ondas de rádio. Acho que eu falei isso na última aula, né? Eu transmito ondas de rádio, né? Eu transmito sinais de telefone, sinais de celular, de televisão. Eu preciso de meio físico, né? Como eu preciso no caso da energia elétrica. A energia elétrica a gente precisa, né, de um meio físico que são as linhas de transmissão, né? Então, é essa figura que resume um pouco, né, do drama que o sistema, no caso, por exemplo, no setor elétrico brasileiro, né, eu tenho usinas que são diretamente conectadas na rede básica, que a gente chama, né, que é maior ou igual a 230 kV, poderia ser 500 kV, poderia ser 600 kV, mas definiu-se, né, em algum momento, né, ela definiu que, olha, a rede básica chama até igual ou maior que 230 kV. O que significa que qualquer instalação, qualquer ampliação dessa rede básica, né, ela tem que passar por um processo licitatório. Aí depois, quando você vai diminuindo, chegando nas distribuidoras, né, as chamadas instalações menor porte, né? Você vai diminuindo a tensão, aí você precisa de um processo de autorização e não necessariamente licitação, né? Então, de 138 para baixo, 69 kV, né? Então você já precisa apenas de uma autorização para chegar na distribuidora e a distribuidora chegar e distribuir, né? Para o quintal dela, né? A brincadeira que eu faço está no quintal da distribuidora, né? Aí onde chega aqui numa subestação, sei lá, uma região aqui do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, né? Onde você abaixa a tensão, chega até 13,8 kV, e depois ele chega dentro das casas, aí os transformadores de rua chegam dentro das casas, uma tensão que tem cidades que são 110, outras que são 220. Isso é uma confusão tremenda também. Eu, por exemplo, eu digo isso porque Friburgo, Nova Friburgo, por exemplo, minha terra natal, né, ela sempre foi. Rio de Janeiro é 110 volts. Praticamente todo o Rio de Janeiro é 110 volts. Né? Você chega na tomada, é 110 volts. Né? A Nova Friburgo, por exemplo, é 220 volts. Agora, tem locais que já tem 110. Então, as companhias fazem uma confusão tremenda. Isso não tem uma padronização, não tem às vezes a gente pensa até que não tem uma certa lógica. Mas ou é 110 ou é 220, isso acontece no mundo inteiro. Mas são tensões, né, que, de certa forma, não trazem risco de vida. Né? Se você botar a mão, é claro, pode deixar uma criança botar a mão dentro de uma tomada. Se você botar a mão numa tomada daquela, você vai tomar um choque, mas você não corre um risco de vida. Então, esse é um sistema, né?
E aí o operador do sistema ele precisa ter uma visão do que acontece no sistema com essa dimensão gigantesca, né? Uma dimensão de tensões muito elevadas para poder transmitir muita energia, né? E depois elas vão diminuindo, essas tensões vão diminuindo até chegar na casa do consumidor. Aí foi o que eu falei, né? Tem a rede básica, a rede complementar, né? Essa a chamada rede de operação, né? É a rede em que o ONS, hoje, né? O ONS, ele, digamos assim, ele tem uma certa autoridade, digamos assim, uma prerrogativa de mandar, desligar, operar, mandar gerar uma térmica, mandar gerar mais usina hidrelétrica, despachar uma hidrelétrica maior quantidade de água, ou guardar água, ou diminuir a geração térmica. É claro que ele não tem condições de controlar nem vento, nem sol. Né? Mas ele pode chegar, ele tem a prerrogativa de chegar e dizer para uma determinada usina, ó, desliga essa fotovoltaica, ou desliga essa eólica, ou liga. Né? Então, essa rede de operação é uma rede onde o operador tem um determinado controle. Agora, tem uma rede maior do que essa, porque a rede é enorme, até chegar nas nossas casas, né, que é a chamada a rede de supervisão, né, onde ele observa, ele percebe, ele tem monitoramento, embora precário não, embora não seja, né, não tenha um monitoramento assim instrutivo, mas ele observa, né, como é que estão os fluxos, né, de energia, tensão, corrente, que é uma chamada rede de supervisão. E depois vem as instalações de interesse para simulação. Aqui uma parte importante, né, onde todos os estudos que o INS tem que fazer para preparar a operação, ele tem que ter informações detalhadas, né, desses equipamentos. Isso foi a origem, né, digamos assim, isso é público, não estou dando nenhum spoiler, não estou fazendo nenhuma informação privilegiada, né? Foi o que aconteceu no blackout de 2023, né? Onde nessa rede de instalação, né, onde o ONS tem que conhecer os modelos de como é que funciona uma eólica, de como é que funciona uma fotovoltaica, os dados, né, de simulação, para ele representar nos estudos dele, estavam defasados. Né? Coisa era o que estava no campo e uma coisa era o que estava no escritório. Né? Então, o ONS hoje, quando você conversa com algumas pessoas do ONS, eles sempre dizem, um dia nós vamos ter a rede total. Bom, gente, isso vai ser uma mega empresa. Né? Para eu ter isso, tem que ter muita gente. Não é que eu não possa ter, mas a sociedade tem que querer arcar com né, com essa, essa atribuição. O que não significa que você não possa ter as distribuidoras como parceiras. Né? Então, eu olho para a distribuidora e vejo, né, a distribuidora como uma parceira, né, para me dar informações, para transitar informações, para fazer controle. Né? É como se fosse que nem nos Estados Unidos, eu tenho vários ISOs, né, vários sistemas, operadores independentes que trocam informações entre si. Então, essa é uma opinião muito particular. Né? Eu não vejo como o ONS se transformar numa empresa que olhe toda a rede, né, chegando até na distribuidora, chegando até agora, principalmente com esse desafio, né, que é o rooftop, né? Então, esse para mim é um grande desafio, né? É que eu vou controlar, né, o que está gerando na casa
teto solar de uma determinada residência, né? Agora, eu posso ter informações sobre isso. Basta eu ter medição, né? E eu posso saber como está gerando, como não está gerando, né? Se tem sol, se não tem sol. Né? Sol sempre tem, aliás, né? Mas se tem nuvem, se não tem nuvem, né? Se tem uma irradiância maior ou menor. Né? Então, a distribuidora pode fazer esse papel. Na minha opinião, né? Esse é é a grande reinvenção, né? Das distribuidoras, né? Então, o ONS, hoje, o operador nacional, ele, na verdade, ele não olha tudo isso sozinho, de um centro só, né? Então, ele tem, digamos assim, um centro nacional, né, que faz uma supervisão no Brasil inteiro, controla o Brasil inteiro, né, consegue ter uma visibilidade até, né, até um determinado limite, que é a chamada rede de supervisão, né? Então ele olha a rede de supervisão, ele tem a rede de operação, onde ele tem a atuação, né? E depois tem a rede de supervisão, onde ele só observa, por isso que chama supervisão, né? Então, tem o Centro Nacional de Controle que fica em Brasília, né? E ali em Brasília também fica um regional, que a gente chama de regional norte centro-oeste, que olha para toda a região norte e a região centro-oeste, e agora teve o desafio, né, a partir de 2016, de ter que fazer a programação lá de Roraima, que é um sistema totalmente isolado, né, como eu já falei, do restante do Brasil. Agora, ele conta com apoio de centros, né, um centro regional, que a gente chama, né, o Regional Nordeste, né, que pega toda hora, fica lá em Recife, né, e que pega toda a região Nordeste e fica monitorando, observando, né, e trocando informações, né, com os agentes e com o centro de Brasília. Monitora, né, aquela rede básica, aquela rede de operação, aquela rede de supervisão, de toda a região Nordeste. Depois você pega a região Centro-Oeste, né, aqui no Rio de, aliás, a região Sudeste, perdão, né, onde fica aqui no Rio de Janeiro, lá, aqui no Rio de Janeiro, né, onde o que a gente chama do escritório central. Foi uma decisão, né, quando se criou o operador, né, como a grande maioria, né, era egressa da Eletrobras, o maior contingente humano ficava no Rio de Janeiro, então houve uma decisão na hora que se montou o modelo de 98, né, a revisão institucional do modelo de 98, decidiu-se que olha, o escritório central vai ser no Rio de Janeiro, né, para aproveitar as pessoas, para deslocar as pessoas, e ele vai pegar toda a região sudeste e centro-oeste, um pouco, sudeste, basicamente. O centro-oeste já fica mais para o Brasil. Né? Então, dali ele faz uma varredura daquela rede básica, da rede de operação, da rede de supervisão. Aí conta também com o apoio, né, do pessoal da região sul, que é Florianópolis, né, que olha toda a região sul mais o Mato Grosso do Sul. Né? Então, eles ficam ali no monitoramento, né, da rede básica, da rede de operação, da rede de supervisão, né, que está ali na região sul, né, incluindo o Mato Grosso do Sul. Então, é assim que é a hierarquia da operação do sistema. Né? E é claro, cada centro desse, se houver uma contingência, se houver uma greve, greve é difícil acontecer, né? Numa empresa com as características do ONS, que é uma empresa, embora preste um serviço público, mas é uma empresa privada. Né? Mas se houver uma contingência, um acidente, sei lá, que um avião cai, né, no Rio de Janeiro, um avião cai no centro regional
de Recife. Então, cada um desses centros, eles têm toda uma tecnologia de informações, tem todo um fluxo de informações que um pode, né, ser substituído pelo outro, né? Mas, em princípio, cada um... E os escritórios têm, né, esses centros, eles têm não só centro de operação, propriamente dito, né, que é a sala de controle, né, onde está se falando com os agentes, está se comunicando com os agentes, tudo por gravação, tudo por e-mail, né? Mas tem também as áreas de estudos, né? Então, no Rio de Janeiro, em Recife, né, em Florianópolis e em Brasília, tem as áreas do pessoal que não fica necessariamente na sala de controle, mas fica participando dos estudos, né? Então, por exemplo, a rede de simulação, a rede que eu preciso conhecer todas as características, né? Eu sugiro de novo vocês entrarem no site do Gesel e ver aquela apresentação. Hoje eu acabei perdendo por uma questão de, né, um problema pessoal, não pude assistir a parte de regulação, mas teve uma apresentação terça-feira passada muito interessante sobre a questão das baterias, né, onde o trabalho que foi feito, né, sobre a questão de inserção de baterias, né, onde os estudos elétricos, né, eles mostram como é que tem que representar uma bateria, qual é o modelo matemático que representa a integração de uma bateria, qual é o modelo matemático, aí, não nesse caso, mas aí já falando um pouco da prática, né? Como é que eu faço a simulação de uma eólica, como é que eu faço a simulação de uma térmica. Tem todas umas questões de modelos matemáticos, modelos elétricos, né? Que representam aquele elemento na rede, que são fundamentais, né? Então, esses centros, né? Então, essa é a hierarquia da operação. É claro que tem um centro de despacho, um despacho nacional, que tem um controle sobre todo o Brasil, e uma ascensão sobre todos esses regionais, mas cada regional desse, né, tem, né, as suas equipes de estudos, né? O pessoal que fica lá na prancheta estudando, fazendo simulação, né? E interagindo com os agentes para definir naquela figura que eu mostrei anteriormente, do quando, onde vai gerar energia elétrica, né? Então, isso não é com planilha Excel, isso são modelos matemáticos, modelos elétricos, modelos energéticos, nós vamos ver mais adiante, né? Então, fechando um pouco essa questão da física do problema, né? Não posso deixar de voltar a falar nisso, né? Aqui nós temos essa figura, né? Uma figura que mostra que, olha, eu tenho que ter um equilíbrio carga e geração. Isso é física. A gente não consegue mudar isso, né? Eu tenho que ter um equilíbrio carga e geração, né? Então, se a geração ela é maior mais pesada, maior que a carga, ela tende a aumentar a frequência do sistema. Aquele filminho que eu falei para vocês, né? Os esquilos. Muito, eu tenho mais esquilo, então eu tenho uma frequência que ela tem um determinado limite. Então eu começo a acelerar as máquinas, né? Balanço, equilíbrio, carga, geração. Desequilíbrio entre carga e geração, desvio da frequência, né? Claro, se eu tiver, ao contrário, a carga maior do que a geração, a frequência começa a cair, né? Então falta esquilo, né? Falta esquilo para produzir aquele equilíbrio, né? A gente tem que sempre lembrar que a produção da energia elétrica, por isso que eu boto aqui a figura do Tesla, né? A figura um pouco debochada, né? Mas foi ele que inventou essa tal da corrente alternada, né? Que ó, ou é 50 ou é 60, podia ser 300, podia ser...
no momento a indústria decide, olha, não precisa ser, pode ser ou 50 ou 60. Né? No Brasil, a gente escolheu 60 Hz, como o americano escolheu 60 Hz, como a Europa, praticamente tudo ela escolheu 50 Hz. Mas tem que estar naquele equilíbrio. Né? Então, essa é uma fórmula fundamental. Isso explica todo esse drama que a gente está passando, né, da transição energética. Né? Então, uma questão física, né, só para fechar essa questão física, né, são o que nós chamamos de sistemas especiais de proteção e controle. Né? Existem duas situações, né, como a gente viu, né, uma situação, um cenário, né, geração que some. Né? O que é geração que some? Eu tenho as não controláveis. Né? Então, eu tenho o vento que pode parar de ventar, eu tenho a fotovoltaica que pode ter uma interseção do sol, ela tem uma janela definida, mas eu posso ter uma interseção dessa irradiação, né, pelo fato de ter nuvens, né, ter nebulosidade, né? E eu tenho o que nós chamamos das controláveis, aquelas usinas que eu posso mandar gerar mais térmica, né? Posso diminuir a geração térmica, posso mandar gerar mais hidrelétrica, olha, usa mais, gasta mais água, ou poupa água, então são as controláveis. Né? Então, existe um cenário, né? Um cenário que é muito comum, né? Que a gente chama, olha, geração sumiu. Então, quando a geração some, né, a geração menor que o consumo, a frequência cai. Né? Então, eu tenho menos esquilo e tenho consumo. Né? Então, tem um sistema, né, especial de proteção e controle, né, é um jargão muito comum, muito usado no setor elétrico, que é o tal do ERAC, Esquema Regional de Alívio de Carga. Ele automaticamente ele vai cortar carga do sistema. Né? Então, olha, eu tive uma geração menor e uma carga maior, então eu corto carga. É tipo assim, né? 5 dedos, para não perder a mão. Eu vou dar um dedo, vou dar 2 dedos, 3 dedos. Prefiro ficar com, né? Não vou nem brincar com 4 dedos, né? Para não parecer uma questão política, né? Mas é isso que acontece. Automaticamente o sistema está preparado com relés, né, que são dispositivos eletromecânicos, agora mais digitais, né, que vão fazendo esse alívio de carga. Isso é uma questão que é a distribuidora que define aonde vai colocar essas subestações que vão aliviar a carga. Tem menos geração porque sumiu geração. Ela que vai definir, vai botar, né? Não vai botar numa região onde tem hospital, onde tem metrô, né? Ou na área nobre da cidade, né? Sem nenhuma demagogia, né? Mas as distribuidoras têm a prerrogativa de escolher subestações, né, preparadas para um impacto como esse. Olha, eu perdi geração por alguma razão, ou porque ela sumiu, porque parou de ventar, ou porque perdi um gerador, ou porque entrou uma nuvem numa determinada subestação. Eu não tenho geração igual a carga. Então eu vou ter que cortar carga para fazer o equilíbrio carga-geração. Nunca esquecer do Tesla. Carga tem que ser igual à geração para ter a frequência de 50 Hz. Agora, cabe à distribuidora definir em que subestações, né, ela vai botar esses relés. Né? Então, claro, vai botar na Avenida Paulista, não vai botar em Ipanema, não vai botar no Leblon, vai botar numa região, né, não vai botar numa região onde tem metrô, vai botar numa região, né, menos nobre, né? Uma região menos prioritária, né? Mas que vai sofrer. Né? A gente pensando como cidadão, né?
Não interessa se eu moro em Botafogo, né? Ou se eu moro na Penha, ou se eu moro no Grajaú, né? Quando for cortar carga, eu vou sentir, né? Eu, como ser humano, vou sentir o drama, né? De ter um corte de energia por um determinado instante, por um determinado momento, até que se restabeleça, né, a configuração do sistema. Porque muita gente, às vezes, não entende isso, que o sistema ele sofre perturbações ao longo do dia, algumas a gente nem percebe. Agora, nesse instante, pode estar saindo um monte de linhas. E o sistema está preparado para, né, para suportar isso aí. Tem que ser planejado, ele tem que ser programado para isso. Agora, chega em alguns momentos que não dá. Né? De repente parou de ventar, de repente entrou uma nebulosidade muito grande, sumiu geração, eu tenho que cortar carga. Então é melhor eu dar um dedo, dois dedos, três dedos, até cinco dedos, né, do que perder a mão. Né? Deus queira que nunca a gente tenha que passar por isso de perder os cinco dedos. Né? Mas vai se aos poucos cortando carga do sistema, né, para estabelecer o equilíbrio. Então, isso é um sistema que se chama, ele é automático, ERAC, Esquema Regional de Alívio de Carga. Quem define isso são as distribuidoras. Ah, mas o ONS não tem responsabilidade sobre isso? Deveria ter uma maneira de fiscalizar, às vezes ele é cobrado por isso. Né? Ó, o ERAC da Light, né, tá correto, o ERAC da Neoenergia está correto, só que não tem como fazer isso. Né? Isso é uma atribuição, é quase que uma fiscalização, né, que compete à ANEEL. Né? Se aqueles esquemas regionais de alívio de carga, os ERACs, né, que cortam carga porque falta geração, se eles estão regulados. E, às vezes, quando acontece uma perturbação no sistema, né, se descobre que, olha, o ERAC não estava ativado, né, ou a empresa não fez a regulagem certa, o agente não fez a regulagem certa dos relés. Os relés são equipamentos que, olha, percebem, né? Percebem que está faltando geração, percebem o desequilíbrio, né, de frequência e cortam a carga. Né? Agora, tem o outro lado também, onde, de repente, falta geração. Né? Eu perco uma linha. Então, o pessoal chama de os CEPs. Né? CEP, na verdade, CEP tem uma conotação dupla. Né? Ou é corte de carga ou é corte de geração. Então, quando eu perco uma carga no sistema, caiu uma subestação, houve uma descarga elétrica, tirou uma subestação do ar, né? Ou simplesmente uma fábrica desligou, um consumidor livre desligou. Então, há um desequilíbrio. Olha, eu tenho mais geração do que carga. Qual é a tendência? Se eu tenho mais geração do que carga, eu começo a acelerar as máquinas e a frequência começa a aumentar. Né? Então, isso é o que a gente chama, né, que é o chamado cenário 2, né, que é o cenário, né, de corte de geração. Né? Então, o sistema ele tem que estar preparado para, olha, se eu perceber que eu tenho mais geração do que carga, porque uma linha saiu, tirou uma carga, aconteceu, sei lá, um acidente numa determinada subestação, aí eu tenho que cortar essa geração para fazer o equilíbrio carga-geração. Né? Então, isso normalmente o jargão usado é CEP, Sistema Especial de Proteção e Controle. Né? Então, isso tem que estar planejado, isso tem que estar programado, isso tem que estar estudado. Ah, se acontecer uma situação dessa, eu vou tirar tantas máquinas de Itaipu, eu vou tirar tantas máquinas de Tucuruí, né? Eu vou tirar tantas máquinas do Madeira. Então, esses sistemas eles têm que ser eles têm que ser estudados com uma certa antecedência.
Não dá para, na hora, né, o operador ali na sala de controle definir onde é que eu vou cortar. Vou tirar a máquina de Itaipu, vou tirar a máquina de Tucuruí, vou tirar a máquina. Tinha um esquema que a gente chamava até, não sei se tem algum colega aí do ONS, sala, mas tinha um chamado esquema que a gente brincava lá no ONS, chamava de esquema do fim do mundo, né? É quando você perdia alguma geração, né? A linha de transmissão de Itaipu, né? Você ia lá e cortava a máquina lá em Tucuruí. Imagina a distância, né? Como eu mostrei para vocês o mapa do Brasil, o mapa do sistema interligado, né? Né? Usinas, linhas de transmissão pegando o país, né? De dimensão continental. Então eu perdia uma linha de transmissão, perdia uma geração de Itaipu, né? E eu tinha que cortar uma máquina lá em Tucuruí para poder manter o sistema estável, não fazer um ilhamento do sistema, né? Então são essas duas situações que a gente convive com ela dia a dia, né? É o ERAC, né? E os CEPs que cortam geração. Hoje já se usa muito, né? Eu estava até participando de uma reunião hoje com o pessoal do INS, eles já estão usando muito a expressão CEP um pouco mais geral, né? CEP para cortar carga, CEP para cortar geração, né? E o ERAC, às vezes, o ERAC é automático. A distribuidora é que define onde vai cortar carga, né? E é claro, o ONS define quais são os montantes que têm que ser cortados e a distribuidora vai lá, seleciona as subestações, prioriza as subestações onde ela vai, de repente, cortar carga porque tem mais geração. Agora, o ONS define, explica e mostra e publica para os operadores de todas, né, as instalações, né, porque o ONS ele não aperta botão em uma subestação, ele simplesmente define por ordens, né, de comandos de voz, comandos e-mails, né, olha onde tem que agora eu tenho menos geração do que carga, então mais geração do que carga, então tem que cortar a geração, né? Então são essas duas físicas que são importantes, né, para a gente entender, né, a questão da operação do sistema. E aí vem uma questão que é a questão da reserva, que hoje ela está sendo muito discutida, né? Existe, né, na medida, a frequência tem que ser sempre ali nos 50 Hz, 60, aliás, perdão, no Brasil 60 Hz. Então, quando ocorre uma perturbação, né, a frequência tende, por exemplo, se eu perdi, né, geração, se eu perdi carga, tive uma variação de frequência, aí tem a atuação de um que a gente chama de um controle primário ou de uma reserva primária, que às vezes é um evento em segundos, né, onde o sistema tenta se recuperar. Tem os controladores de velocidade das máquinas, por isso que é muito importante a questão das máquinas girantes, por isso que todo operador, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, todo operador se preocupa com máquinas que giram, máquinas que têm inércia, porque a inércia, a energia cinética das máquinas é que garante o controle ou diminui, a perturbação, né, da variação de velocidade, que vai dar variação de frequência. Então, agora isso dura segundos. Depois existe um chamado controle secundário. Aí a gente já está falando em minutos, né? Então, uma coisa a gente está falando em segundos, outra coisa a gente está falando em segundos, em minutos, né? E o sistema tem que ser estudado e preparado para, né, sofrer essa variação e voltar ao regime normal. Acontece que às vezes não dá tempo, né? Acontece que não dá tempo. Tem perturbações no sistema, né, que não dá tempo de você controlar tudo isso, né? Então, quando existe um desbalanço carga-geração, perda de uma interligação importante,
Existem situações críticas que pode acontecer os operadores terem que cortar carga ou geração na mão. Por isso essa necessidade, né? O operador, os operadores no mundo inteiro tentam, né, digamos assim, automatizar tudo, mas chega um momento que não dá para automatizar e o cara tem que ou cortar a geração ou cortar carga na mão. Meu amigo, vai lá e desliga essa carga. Vai lá e desliga essa geração. Porque os sistemas automáticos não deram conta, mas porque isso são frações de segundos e minutos. Eu já tive num momento, não me lembro nem qual ano foi, mas eu estava dentro de uma sala de controle, né, onde eu via a frequência caindo, 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 e as atuações dos relés não dando conta, e a frequência ia cair de tal forma que, né, eu me lembro da sala de controle ter que, né, chegar e mandar o operador, olha, atua aí, cara, desliga essa carga ou desliga essa geração. Teve um momento muito interessante, né, no seminário que eu tive lá acho que foi em Portugal, né, onde a gente estava numa sala de controle, né, onde de repente deu um piripaque lá no sistema, né, era na Espanha, né, aí teve um operador que deu um soco na mesa, né, e gritou um palavrão, né, tal da eólica. Simplesmente parou de gerar eólica, cortou a geração e eles tiveram que atuar na mão, né? Tiveram que controlar na mão. Por isso que não dá para viver, né, sem esses controles, muitas vezes manuais. Né? Por mais que se automatize o sistema, você tem uma atuação que às vezes é manual. Seja um corte de geração, seja um corte de carga, por causa do Tesla. Né? O Tesla que inventou o raio da corrente alternada, né, que tem que ter o equilíbrio carga-geração 50 ou 60 Hz. Né? Então, o pessoal do mundo inteiro tenta automatizar tudo isso, mas chega um momento em que, né, o operador passa a ser importante, né? E quando há uma perturbação do sistema, o pior momento de uma perturbação do sistema é a recomposição do sistema. Ontem mesmo, não sei se comentei com vocês, anteontem, estava conversando com um colega meu, consultoria lá com um colega meu, e ele estava dizendo, olha, meu nome tá na justiça porque ele autorizou, né, o religamento de uma determinada subestação, de uma determinada linha, e ao fazer esse religamento, houve uma perda humana. Né? Então, houve um erro. E agora está se discutindo, né, de quem é a culpa. Né? O operador autorizou o religamento, o operador da usina estava religamento. Então, tem coisas, né, que as pessoas não têm, às vezes, noção, né, de como que quais são os dramas, quais são as dores, né, que acontecem na operação do dia a dia. Então, hoje, por exemplo, estão reestudando protocolos de, olha, vou fazer o religamento de uma linha depois de uma perturbação. A pior coisa que tem quando tem uma perturbação é reconstituir, reconfigurar um sistema depois da perturbação. É muito perigoso. Né? Quando você desliga, quando você tem uma perda de energia na sua casa, todo mundo pergunta assim, não, por que a televisão queima? Né? Por que a lâmpada queima quando volta a luz? Porque quando a luz volta, né, existe uma chamada corrente de partida que ela é muito alta. Né? E quando ela é muito alta, às vezes pega e queima a tua televisão.
Por isso que quando a gente sai de casa, vai passar algum tempo fora de casa, quem tem casa de campo, alguma coisa assim, tira da tomada a televisão, porque pode acontecer, né, uma falta de luz. Quando volta a luz, ela volta uma corrente de partidas, um fenômeno elétrico, né, e essa corrente de partida pode ser alta o suficiente para queimar aquele equipamento. Né? Então, hoje o pessoal está começando a estudar protocolos de, olha, quando houver um religamento de uma subestação, né, afaste os operadores, né? Tem que ter um protocolo de segurança de operadores para que não haja risco de vida, né, dos operadores. Né? Então, o sistema vive perturbações como essas. Né? Aqui está um exemplo de um sistema de controle, né? O que a gente chama de CG, equilíbrio de carga e geração automática, controle de carga de geração automática. Né? O sistema está ali medindo a frequência, né? Um sistema trifásico, né? Está medindo, né, na rede básica ou na rede de operação do sistema, está medindo a frequência, né? Então há uma variação, ele vai botando mais água, menos água, e tem relés, né, que são equipamentos, são dispositivos eletrônicos, eram muito mecânicos, agora são praticamente todos digitais, né, onde mede essa variação de frequência e a variação de potência. Injeta mais ou menos água. Né? Esse é o tal do CAG, né, que é o controle CAG, controle automático de geração, né? Você colocar mais ou menos geração em função de você ter uma variação de frequência, como eu falei. Né? Tem o ERAC, que é o controle que corta a carga, e tem o CAG, né, que é o controle que aumenta ou diminui a geração, que é um trabalho importantíssimo que hoje é feito pelas hidrelétricas. Né? Geralmente, as hidrelétricas são usinas que postas para fazer esse CAG, esse controle automático da geração. Ah, mas por que as termoelétricas não fazem esse serviço? Porque as termoelétricas têm uma inércia maior. A gente pensa, né, quem é engenheiro eletricista, né, é um engenheiro mecânico, né, na faculdade estuda, a termoelétrica é que nem motor de caminhão, é que nem motor de Fusca, é que nem motor de carro, de Jeep. Não é assim. Uma termoelétrica ela é cheia de mimos. A termoelétrica é muito mimosa. Né? Ela precisa aquecer, o eixo tem que começar num determinado movimento, entendeu? Depois ganhar velocidade. Então ela é toda mimosa. A hidrelétrica é menos mimosa. Então a hidrelétrica ela é muito boa, porque você consegue aumentar ou diminuir a velocidade dependendo da quantidade de água que você coloca dentro da turbina. Né? Lembra que eu mostrei, né, terça-feira, né? Hoje é quinta, né? Terça-feira eu mostrei, né, que a hidrelétrica é função da vazão que chega, a hidrelétrica, e da altura de queda. Então ela é muito menos mimosa. Né? Então eu posso aumentar a quantidade de água, como eu faço aqui, aumento mais água, né? Então eu tenho os controles de válvula, né? Eu movimento a turbina, que são os esquilos que estão, né, que estão atrelados ao eixo de um gerador. Então, ela tem uma resposta muito boa. Então, muita gente hoje não sabe, não percebe que todos esses dramas, todas essas dores que a gente está vivendo, né, diminui o vento, ou entra uma nuvem, né, e não acontece nada no sistema, aí o pessoal fala assim, pô, o cara é exagerado, o cara é paranoico. Não, são as hidrelétricas que estão fazendo esse trabalho. Só que isso tem um limite. Tem remuneração, todo mundo, né, pelo menos que eu conheço, que eu falo, converso, todo mundo reclama de que a remuneração para esse tipo de serviço não é suficiente. Isso é o que a gente chama de serviço ancilar.
Esse é um serviço ancilar, né? É o papel que a hidrelétrica desempenha para fazer esse controle automático da geração. Aumenta ou diminui, dependendo, né, da frequência do sistema. E a frequência do sistema depende de quem? A frequência do sistema depende do equilíbrio carga-geração, né? Então, o que está salvando o Brasil hoje, né, são as hidrelétricas. Agora, isso está sendo meio que por amor, né? A remuneração desse tipo de serviço, né? Os hidrelétricos hoje já estão dizendo: olha só, eu freio e acelero a máquina. Imagina frear uma máquina gigantesca. É uma frenagem enorme. Tudo bem, mas ela custa a diminuir a velocidade porque ela é parruda, ela tem uma energia cinética muito grande. Imagina uma turbina daquela, né, girando, né, para você diminuir a frequência, é difícil. Mas às vezes eu tenho que frear, às vezes eu tenho que acelerar. Isso tem um custo que a gente chama, né, um jargão que a gente usa no setor elétrico, que é o custo de parada e partida. Isso tem um custo alto, né? Que nem pastilha de freio nos nossos carros, né? Quem gosta muito de frear e acelerar, né, toda hora, né, aquilo vai dando desgaste na pastilha de freio. Né? Quantas pessoas a gente não conhece que gostam de frear em cima ou de já sair acelerando? Né? Aquilo tem um custo. Né? Então, esse é o tal do CAG, né, que é o controle automático de geração, que não dá para fazer com a termoelétrica, porque a termoelétrica elas têm os seus mil. Aqui o exemplo de uma perturbação, a dinâmica de uma perturbação, por exemplo, foi lá no dia 8/4/21, no Amapá. Como é que variou a frequência? Né? A frequência variou em função, né, de vários eventos que foram acontecendo. Né? A frequência caiu, né, veio a 56 Hz, depois voltou, tentou se recuperar o sistema, atingiu 67 Hz, aí teve que ser cortada a geração, aí caiu, aí começou a despencar e até que houve o colapso. Essa é a dinâmica de uma perturbação no sistema que pouca gente às vezes entende. Né? Porque o sistema ele tem um comportamento que, por mais que a gente estude o sistema, ele tem um comportamento que depende da configuração que tem, né, de linhas, de usinas, de quanto está gerando, se os modelos matemáticos estão, né, os modelos de cada usina do sistema tá correto no estudo. Né? Então, a frequência é o que a gente chama de excursionamento da frequência. Vocês veem que houve uma perturbação, né, que tolerável, depois ela subiu, começou a passar do limite, aí caiu, houve corte de carga, aí depois ela subiu porque recuperou carga e depois despecou e veio o colapso. Essa dinâmica de uma perturbação do sistema, que em cada caso é um caso. Você pode estudar, tem que estudar. Né? O pessoal de estudos elétricos, né, eles fazem esses estudos e fazem recomendações. Só que chega na hora H, uma coisa é o que está no campo, uma coisa é o que é a realidade, outra coisa são os estudos. Né? Então está aqui, estão as usinas, né, que são colocadas hoje no CG, né, pode não estar absolutamente atualizado, mas a quantidade de usinas hidrelétricas que estão prontas para operar, né, nesse chamado CAG. Né? Que tem uma resolução, né, antiga, de 2018, que atualiza pelo IPCA, né, coisa que é discutível, né?
O IPCA não necessariamente reflete a realidade nas usinas, né? Então, tem equipe, tem-se instalada nas usinas, né? Enfim, essas usinas que fazem esse papel, usinas hidrelétricas, né? Que fazem esse papel da correção, né? É, do controle carga-geração para manter o equilíbrio, né, para manter a frequência ali equilibrada. Né? Aqui é um dado antigo, o PDE ainda de 2030, né, algumas ODS indicativas, né, e a EPE, né, já preocupada com esse drama, né, da operação, né, graças a Deus a gente tem, né, o ONS hoje tem uma interação muito forte, muito grande com a EPE, né? No sentido de, olha só, vamos planejar, né, os dramas que a operação vive. E um dos dramas que a operação vive é esse equilíbrio carga-geração. Né? Então, tem aqui, né, quantidade limitada, aspectos socioambientais, sem volume útil significativo. Né? O que, que significa isso? Significa aquilo que eu já comentei. Né? A hidroeletricidade hoje virou uma questão quase que emocional, preconceito. Então, não vamos fazer reservatório, vamos fazer só PCH. Só que eu preciso de água, às vezes, para aumentar a geração, né, para fazer o equilíbrio carga-geração. Né? Então, por isso que eu fico muito preocupado com a questão do equilíbrio, né? Carga-geração. E aí vem o grande desafio que o mundo inteiro está buscando. Olha, vamos ver se a questão das baterias, né, os BSS, né, que a gente chama, né, se eles vão resolver esse problema que o mundo inteiro está precisando. Porque nós temos até o privilégio de termos essa quantidade gigantesca de usinas que podem fazer esse tipo de trabalho. Agora, essas usinas, ó, elas estão começando a sofrer problemas. Né? Então, exemplo de restrições. Né? NA máximo, cheias, podem atingir cidades próximas. Taxa máxima de pressionamento, NA mínimo, fogar usina montante, Salto Osório, vezes Salto Santiago, né? Então todo mundo está pensando, olha só, eu estou fazendo esse serviço, né? Não estou sendo remunerado o suficiente, tenho uma remuneração precária, né? E estou tendo problemas, estou começando a ter problemas. Mas por que isso só apareceu agora? Por que essa gritaria não existia antes? O CAG é antigo pra caramba, o CAG é do meu tempo de Eletrobras. Mas por que ele agora ele é tão importante? Por causa de quem? Quem é o grande causador da necessidade de CAG? Jéssica, qual a sua opinião? Fábio, Henrique, qual o grande problema do CAG de hoje? Fábio, pode responder? Max, quem quer responder? Ô, Mário, só tem o Henrique aqui na turma, tá? Na sala. É. Então, vamos lá, Henrique. O que você acha por que o CAG hoje está tão problemático? Henrique,
Muito bem. Mário, continua, acho melhor continuar. Vamos lá. É, Então, respondendo a pergunta, né, o CAG hoje ele é um problema? Está dando para ver, ô, Rubem? Tá dando. O CAG hoje é um problema exatamente por causa das grandes variabilidades, né, que existem nas fontes renováveis, né? Então, as fontes renováveis, novas renováveis, né, que são a eólica, a fotovoltaica, agora micro, mini geração distribuída, nos tetos, né, nos rooftops, né, tetos solares, né, que a gente chama, né, elas têm uma variabilidade muito grande. Então, deixam na mão, né, das hidrelétricas a responsabilidade de fazer esse serviço, né, de aumentar e diminuir a geração nas hidrelétricas. Então, esse desgaste está sendo cada vez maior. Então, tem problemas, por exemplo, taxa máxima de variação de efluência, Foz do Areia, São Santiago, vazão mínima de efluente, Salto Osório, né? Então, eu começo a ter que fazer variações, né? Aumentar a geração na hidrelétrica, né? Causo problemas de onda a jusante, tsunami a jusante, ou então reduzo demais a geração, crio problema no canal de fuga das usinas, né? Então, eu tenho problema em equipamentos, né, estruturas, faixa operativa de turbina, desempenho, queda de referência, cavitação. Olha os problemas que estão começando a aparecer. Cavitação são fissuras, né, que acontecem nas pás das turbinas. Isso aqui são fissuras. Isso são raio-x que o pessoal tira, né, das pás das turbinas, onde eu começo a ter fissuras. Então, o CAG, mas o CAG não é um negócio antigo pra caramba? É, antigo pra caramba. Mas eles não eram usados com tanta frequência como são usados hoje, por causa de quem? Da intermitência dessas nossas fontes que a gente tem hoje, né? Então, a intermitência que a gente tem das nossas fontes hoje, né, elas são muito grandes, elas são muito abruptas, né? Então, elas produzem esse fenômeno, né, de grande variabilidade das funções, né, das funções das usinas, né? De aumento, diminui, aumento, diminui. Então, isso está causando, né, digamos assim, um certo desconforto, né, por parte dos operadores de hidrelétricas, né, e uma remuneração que, segundo eles, né, uma queixa geral, é uma remuneração inadequada, né? Uma remuneração inadequada dessas fontes de hidrelétricas. Por quê? Porque tem um problema de desgaste da máquina, problema de desbarrancamento de reservatório, inundação a jusante, aí tem que parar a geração. Aí eu crio um problema, né? A jusante da usina, no canal de fuga. Às vezes eu crio poças, né? Poças, no canal de fuga. Aí nessas poças eu aprisiono peixes, aí os peixes morrem, porque ficam ali aprisionados naquela poça, não conseguem descer rio abaixo. Então, isso é um problema
bastante sério, né, que tem que ser resolvido, tem que ser discutido. Né? O CAG é histórico, é lendário praticamente, né? É jurássico. Só que hoje nunca foi tão usado quanto está sendo usado hoje, porque por causa das fontes, né, intermitentes, né, aquelas fontes que ora geram muito, ora geram pouco e produzem o desequilíbrio carga-geração. Bom, aqui tem uma série de slides, né, que eu vou deixar aí com vocês, né, que são a classificação das usinas, né, tipo um, tipo 2, tipo 3. São, na verdade, usinas que são é o tipo de monitoramento que o operador tem, né, de ter mais ou menos informações, né? Isso tem um custo para cada empreendedor, né? Tem equipamentos de voz, tem equipamento de gravação, tem de monitoramento, né? Então, cada tipo de usina dessa tem, né, um certo custo e um certo bom senso, né? Se o operador precisa ou não ter acesso a todas as informações da produção daquela usina. Às vezes, quando você conversa com algumas pessoas, né, do operador, todo mundo fala, todo mundo deveria, todas as usinas deveriam ser tipo um, né? Queria ter informação de tudo, o que, que acontece, deveria, né, dar ordem de despacho, de redespacho, mas às vezes você vai imputar um custo, né, naquela usina, não justifica, né? Agora, eu acho que do jeito que a gente está evoluindo, que o sistema elétrico, os sistemas elétricos, não só no Brasil como no mundo, estão evoluindo, nós vamos ter que partir para uma situação onde nós vamos ter que ter vários operadores de sistema, né? Ou microoperadores, né? Um grande operador que olha o sistema a nível nacional, né? Pega a rede básica, né? Pouco além da rede básica, rede de operação, e as distribuidoras tendo um maior controle, né, sobre o que eu estou gerando. Né? Porque quando você tem um teto solar, um rooftop, né, na verdade você tem um medidor, que a gente chama atrás do medidor, né, é um medidor bidirecional. Né? Então, hora eu estou recebendo da distribuidora, hora eu estou enviando para a distribuidora, como eu mostrei naquela outra aula. Né? Então, estou trocando energia com a distribuidora. Agora, quanto é essa troca de energia com a distribuidora? E quanto isso afeta? Né? Aquele exemplo que eu dei lá de um estado, de uma região, onde, né, a gente tinha os estudos de planejamento e tinha a vida como ela é. Né? Então, os estudos de planejamento não capturavam uma sobrecarga nos transformadores de fronteira. Até que a gente foi a fundo, né? Chamamos todo mundo, não, o que está acontecendo? Né? Eu estava sendo criticado, né? Porque, pô, olha, os teus estudos não mostram essas sobrecargas, mas no tempo real está tendo sobrecarga. Até que nós fomos descobrir, como eu falei naquele dia, né? Que, olha, na verdade eram várias usinas, pequenas usinas, né, de PCHs, né, que na hora da ponta todo mundo aumentava a geração. E na hora que todo mundo aumentava a geração, dava uma sobrecarga nos transformadores, no sistema de distribuição, na fronteira do sistema entre a rede de operação e a distribuição. Só que nós não tínhamos controle sobre isso. Né? E tivemos que eleger, tivemos que discutir e falar: olha, gente, olha só, vamos fazer um acordo. Né? Vamos escolher alguém para fazer uma gestão. Né? E definimos lá a distribuidora, né? Bom, fazer uma gestão
dessa geração, porque até que a gente, né, encomende, até que a gente recomende, né, a ANEEL, né, uma ampliação da rede, né, para que esse problema não aconteça. Porque as sobrecargas, quando você tem uma sobrecarga no sistema, o que, que acontece? Você começa a ter que desligar a carga. Aí o pessoal começava a reclamar, né? Ó, eu estou tendo que desligar a carga e o estudo de planejamento não está vendo. Pô, vocês estão fazendo planejamento ou não estão? Ó, planejamento eu estou fazendo. Agora, qual é a geração que você tem nessa região? Então, tudo que o operador quer, e qualquer operador do mundo quer, é ter uma supervisão, ou ter um controle do sistema como um todo. Mas isso aí significa uma mega empresa, né? Um esquema de supervisão gigantesco, de controle gigantesco. Por que não dividir isso? Olha, aí é que eu sempre defendo, né, o papel das distribuidoras. Olha, as distribuidoras elas têm que se reinventar. Elas não têm que ter esse papel. Onde está no quintal? O que está no quintal delas? O que está no quintal delas, eu consigo, né, ela consegue ver e me passar informação. Para a gente fazer um controle, né, o famoso controle do Tesla. Carga igual a geração tem que ser igual a 60 ou a 50 Hz. Muito bem, então aqui a gente tem essas diversas definições, né? Rede básica, aqui só para dar uma visão geral, né? Dos procedimentos de rede, né? Os procedimentos de rede são super importantes, né? Porque eles definem, né, o que cada um tem que fazer. O que cada um tem que fazer? Quais são as obrigações? Quais são os direitos e deveres, né? É o regulamento do seu prédio, né? É a Constituição do país, o que cada um tem que fazer, né? E ele está tendo, ele está em permanente evolução. E tem que estar, né? Porque a matriz está evoluindo, o sistema está evoluindo, né? Então ele tem que estar em permanente evolução. Não é à toa que o operador tem, né? Os operadores, né? O mundo inteiro tem áreas dedicadas, né, a exatamente a se envolver com essa questão de quais são os procedimentos, o que cada um tem que fazer, quais são as obrigações, direitos, informações, né? Então, um operador, por exemplo, aqui no Brasil, tem áreas que estão sempre estudando, né, todo dia, necessidades, né, da gente rever, né? Então, tem o relacionamento com os agentes, critérios e requisitos, planejamento da operação, programação da operação, operação do sistema, avaliação da operação, integração de instalações, administração de contratos e contabilização, e indicadores. Mas vocês viram que nos últimos dias, na mídia, né, houve muitas críticas, né, sobre o papel do operador, né, metodologias, critérios, a transparência. Ontem eu mostrei uma figura, né, que eu falei que aquela figura era muito importante, né, eu depois posso até voltar nela, vou voltar nela, né, sobre o papel, né, do Conselho Nacional de Política Energética, do CNSE, que é o monitorador, né, que fica monitorando as condições de atendimento, o planejamento indicativo, né, que indica os leilões se transformam numa oferta determinativa, agora tem o ACL, né, que assumiu por conta e risco, né, a construção de novas usinas para fechar negócios, para fazer negócios, né, e assumiu esses compromissos, né, sendo que tem que ter fio para isso. Ah, mas ele vai no ONS e pede acesso ao sistema de transmissão. Tudo bem,
O INS vai lá e diz, olha, eu vou dar o acesso, né, com ou sem restrições. Tem vários pareceres de acesso que o INS dá que, ó, impõem restrições, né, até um determinado momento. Depois, né, aí o próprio INS, né, ou a própria EPE, né, fazem o planejamento, né, a EPE é responsável pelo planejamento da transmissão, e o INS ele tem a obrigação, né, no chamado plano de reforços, né, plano de ampliação e reforço, dizer, olha, eu preciso ampliar, reforçar, né, um determinado segmento da transmissão. Mas isso leva tempo. Né? E hoje as questões fundiárias, as questões ambientais, são muito mais lentas do que a velocidade com que os empreendedores estão conseguindo construir usinas como eólicas e fotovoltaicas. Essa que é a verdade. Até mesmo acima das PCHs. A PCH também tem problema ambiental. Aliás, todos os projetos têm que ter uma licença de instalação, uma licença prévia, uma licença de instalação, uma licença de operação. Só que é muito mais fácil você conseguir uma licença, né, as 3 licenças para uma planta eólica fotovoltaica do que para uma PCH, do que para uma linha de transmissão. Então, nós entramos numa espiral, praticamente uma espiral da morte. Né? Que espiral da morte? Que a gente está conseguindo colocar a geração com muito mais rapidez do que colocar fio para escoar a geração. E não adianta, a lei da física é essa. Karma tem que ser igual à geração. Né? Então as pessoas às vezes esquecem, no papel, né, eu botei meu projeto, está aqui, o meu projeto está pronto. Bom, mas tem fio para ele? Vai entregar essa geração para carga? Tem fio para escoar essa geração? E vem o tal do corteiro. Eu tenho que cortar porque eu não consigo alocar essa geração, ou porque tem geração demais e não cabe na curva de carga, ou porque tem geração que não consegue escoar pelo sistema de transmissão. Isso é o corteio. É diferente do Constandorf, né? Hoje, inclusive, uma colega nossa, né, fez o curso que a gente, o último curso que o Rubem promoveu, ela fez essa pergunta: qual a diferença entre constando off e constando proteína? Olha, um é primo do outro. Agora, o constando off ele é regulado, ele tem toda a sistemática, né, que se previa ou se previu, né, na operação do sistema, de repente ter que desligar, né, uma usina por um problema de segurança elétrica. Caiu uma linha, tem que desligar essa térmica, tem que desligar essa hidrelétrica. Bom, vou dar um constrando off, desliga. E eu vou remunerar, porque o cara se preparou para gerar. Agora, o corteio, o que é? O corteio é que eu tenho geração para caramba, né? Eu botei meu projeto, fiz um contrato com o Mário, fiz um contrato com o Rubem. Agora eu tenho que entregar essa energia, eles estão me pedindo. Um contrato, mas não tem fio. Mas por que não tem fio? Houve erro de planejamento? Não, é porque simplesmente o planejamento ele tem um time dele, né, das licenças, que são muito mais lentas, né, do que acontecem, né, com a velocidade com que a iniciativa do Mercado Livre está tendo para fazer a expansão dessas novas renováveis. Né? Então, o procedimento de rede, ele busca, né, tentar fazer com que, né, todo mundo siga, que nem regimento de condomínio, né, ou a Constituição de um país. Né? Agora, ele é evolutivo. Né?
Se você pegar o procedimento de rede lá de 98, o IMS foi criado, né, ele sofreu uma evolução gigantesca. Ele foi se adaptando e tem que se adaptar, ele tem uma dinâmica. Né? Hoje ele está estruturado basicamente nesses 9 itens. 9 itens. São direitos e deveres. Então tem que seguir. Né? O ONS tem que seguir, o operador, o agente tem que seguir. E tem que ter alguém para fiscalizar. Tem que ter alguém para controlar. Isso é um papel importantíssimo que a gente não pode negar, das agências reguladoras. O procedimento de rede não pode ser uma ação de amigo. Ele é discutido com os agentes, ele tem consulta pública, ele é aprovado. Não é uma ação entre amigos. Então, alguém tem que controlar isso. Em algum momento, alguém tem que ser punido. O próprio operador pode ser punido por por não utilizar ou por não atender ao procedimento de rede. E às vezes acontece mesmo. Então, tem aqui os diversos capítulos, os módulos, né, que a gente chama, relacionamento com os agentes, critérios e requisitos. Depois vem planejamento da operação, como é que faz o planejamento da operação, como é que eu faço o planejamento da programação da operação. Enfim, são diversos itens, né, que a gente tem que estar sempre atento, né, quem milita no setor elétrico, né, principalmente todas as empresas hoje, praticamente todos os agentes, têm sempre uma área de regulação. Então tem que estar sempre atento, né, a essas questões dos aperfeiçoamentos, né, que ora o operador propõe, ora um agente provoca e a ANEEL vai lá e cita essa modificação. Então, são diversos módulos, submódulos, né, que falam a integração das instalações, como é feito, enfim, isso fica como consulta para vocês. Indicadores, né? Indicadores também, né? Uma coisa que eu acho que hoje está sendo muito criticada, né? Quais são os indicadores, qual é a performance do operador, né? Aí eu me pergunto, caramba, não é só a performance do operador, é a performance também do planejamento, né? O planejador vai e propõe aquela sistema de transmissão, ele é determinativo, mas quem age em cima da execução daquele planejamento? É muito fácil, né? Você faz um trabalho trabalhoso, né? O trabalho é trabalhoso, né? Mas um trabalho importante de planejamento, de determinação, né? De um sistema de transmissão. Mas e aí? Para uma questão ambiental. E quem resolve? Quem vai em cima resolver? Isso foi uma coisa, uma dor que eu sentia sempre, né? Que eu sinto hoje, né? Como ainda no setor elétrico, né? É que, pô, cara, determinou que faça a linha, alguém tem que chegar lá e fazer. Não, mas a expansão ela é indicativa. Ok. A expansão da geração é indicativa. Tá bom. Mas na hora que sai no leilão, ou na hora que a série assume, foi uma coisa que a ANEEL recentemente, né, o Gentil foi uma pessoa que trabalhou muito nisso aí, né, no sentido de definir, bom, do que a gente pega do ACL, que está dizendo que vai fazer, e que de fato vai fazer? Vamos cobrar. Vai fazer? Mas vai fazer mesmo? O ACL não tem licitação. O ACL tem autorização. Ele é indicativo. Mas e aí, eu vou contar com isso? Eu tenho uma projeção de carga que é difícil
cada vez mais difícil de fazer projeção de carga. Por quê? Principalmente por causa da mini geração distribuída. Eu tenho pena hoje do pessoal que faz previsão de carga, porque fazer uma previsão de carga é um negócio dificílimo. Agora, eu determino a quantidade de linhas de transmissão. E quem vai lá e chegar e fazer? Né? É muito fácil, né? Então, você fazer um programa, um plano de obras determinativo, olha, eu tenho que ter essas linhas. Ah, mas aí vem um problema fundiário, vem um problema de meio ambiente. E quem resolve isso? Quanta energia nós perdemos no Complexo Madeira por causa de uma linha que saía de Araraquara para a região sul e não escoava a geração de madeira para atender a região sul. Quanto tempo levou isso? Era o maior neuro que eu tinha quando eu estava no planejamento do ONS. Né? Eu falei, gente, quais são os projetos que a gente tem que chegar e botar a boca no mundo? Gritar. Isso alguém tem que fazer. Né? Agora, a ANEL, por exemplo, o Gentil ainda estava lá na ANEL, hoje está no Ministério, né? Ele bolou lá um quadro muito legal, né? De dizer, olha, tá bom, desse conjunto aí que o ACL está prometendo fazer, o que vai realmente ser feito? Qual é a certeza que a gente tem disso? Porque isso afeta tudo, isso afeta preço, isso afeta a segurança do sistema, isso afeta o planejamento do sistema, porque eu conto com aquela expansão eu formo o preço, daqui a pouco nós vamos ver na questão da formação de preço, mas alguém tem que fazer. Não basta botar no papel. Então, estão aqui os procedimentos de redes. Né? Vamos falar um pouco agora sobre, né, antes da sala de controle, aquilo que eu já praticamente falei. Né? Aqui é a política energética, né, uma visão geral do sistema, né, longuíssimo prazo, a gente tem que ter, né, todos os países têm isso, né, uma visão de longo prazo, para onde a gente quer ir, uma visão estratégica. Né? Aí eu tenho o planejamento da expansão, que vai indicar os leilões do ACR, que foi muito importante. Hoje tem muita gente que diz assim, não precisa mais do ACR, agora é tudo ambiente livre. Ok, mas o ACR, né, o ambiente de contratação regulada, ele foi muito importante. Foi muito importante de alavancar o projeto. Agora veio o ACL, né, com a liberação do mercado, que é justa, é importante, mas são contratos de risco. O ACR não, o ACR são leilões, você define o leilão, né? E você garante uma remuneração daquele investimento. Aí você chega no banco e pega, olha, eu tenho uma garantia de recebíveis durante 30 anos, 40 anos, 50 anos, sei lá. Mas isso foi um momento muito importante no setor elétrico. Agora vem o ACL, né, com a liberação do mercado, ele veio crescendo, ele faz o contrato de risco. Né? E tem quem faz o quê? Né? De 5 anos até o dia D, é uma obrigação do planejador da operação, né? Aliás, planejador da operação não, o operador do sistema, né? Que planeja a operação do sistema, ele tem que ter um horizonte um pouco mais longo. Ele tem que olhar 5 anos à frente. Né? Então, enquanto aqui eu tenho o plano decenal, que olha 10 anos à frente, um planejamento indicativo, né? Sugere os leilões, mas o operador não. O operador tem que trabalhar, né, num horizonte mais de curto prazo, chegando ao tempo real. Né? Então, ele olha 5 anos à frente
Depois tem um curto prazo, que olha um mês, uma semana, até D-1, até o dia D, que é o tempo real. Então, tem ferramentas, produtos importantes, como o PEM, que é o plano energético, plano da operação energética, que olha 5 anos à frente, que trabalha com uma matriz, digamos assim, licitada, que é no ACR, e veio uma grande discussão, né, agora recente da ANEEL. Ah, tá bom, tem uma matriz licitada, definida, do ACR. Agora tem uma matriz que vem do ACL. Matriz do ACL que eu vou definir. Então, a ANEEL criou algumas regras, né, para essa definição. Né? Projetos que já têm licença de instalação, licença prévia, que já tem acesso. Não é botar qualquer coisa, né? Porque tem, né, um mundo de intenções. Né? Então, a ANEEL tentou padronizar isso aí, no sentido de, olha, vamos colocar coisas plausíveis, né? De se olhar para 5 anos à frente para tomar decisões ou não. Aí depois vem o curto prazo, né? Que é o mês, semana, aí as coisas já estão mais definidas. Né? Um mês para frente, uma semana para frente, amanhã, eu já estou com tudo mais ou menos definido. Então, eu tenho produtos importantes, que é o PEN, que é uma visão, isso tudo está no site do ONS. Vamos pegar lá, tem, né, entra no site do ONS, no Sintegre, ou não precisa nem às vezes estar no Sintegre, né? Basta entrar no site do ONS, está lá, né, o planejamento de médio prazo do ONS, depois vem o PMO, semana passada, quinta-feira, quinta-feira passada, né? Hoje é quinta, né? Não, hoje é terça. Quinta passada teve o PMO, que é o Programa Mensal de Operação, que dá uma visão de um mês à frente, 2 meses à frente. Depois tem o Programa Diário da Produção, que prepara a sala de controle e para entrar no tempo real. Tudo isso pensando sempre no equilíbrio carga boa geração. E tudo isso vai afetar preço. Por que isso afeta preço? Porque o modelo mercantil construído, né, nos idos do século passado, 1998, ele foi construído dessa forma, pensando sempre assim: olha, eu planejo a expansão do sistema, eu tenho os contratos, né, de longo prazo, o ACL era mismatch, era pequenininho, mas já tinha uma previsão de crescimento, de liberação, que foi acelerada pelo governo recente, né? E depois eu faço, né, um programa mensal, revejo esse programa mensal toda semana, e agora finalmente entrou de 2000, finalmente não, 2021 para cá entrou o preço diário, e opero em tempo real. Então, essa é a ligação entre, né, o que se faz no planejamento e o que se faz na operação. Né? Isso não é de qualquer forma, cada um tem o seu papel. Né? É claro que, né, quando você olha política energética, planejamento da expansão, eu posso errar. Dá tempo de corrigir. Não é que eu possa errar. Se eu errar, dá tempo de corrigir. Mas quando eu vou chegando amanhã, na semana, para amanhã, não dá para. Às vezes não dá tempo de corrigir. Às vezes as correções são dolorosas. Tem que despachar uma térmica, no limite eu tenho que cortar uma carga. Né? Então eu vou
diminuindo o meu momento de chegar ao dia D e até o instante T. Porque o que interessa é o instante T. Energia, gente, é o que eu tenho que falar do tempo todo. É megawatt-hora por hora. É o instantâneo. Só que esse instantâneo ele tem que ser preparado antes. Porque eu levo tempo para construir usina, eu levo tempo para ter licenciamento, eu levo tempo para ter acesso ao sistema, né? Eu tenho que respeitar todos aqueles procedimentos de rede do ONS para obter acesso, para obter liberação. Então, eu tenho que pensar o sistema com certa antecedência. Agora, o que interessa é o instante instantâneo. E no instante instantâneo, tem aquelas duas leis que eu falei, né, logo no começo da aula, né, que são os dois mecanismos que a gente tem para manter a segurança do sistema, que é o ERAC e os CEPs. Por isso que eu falei no ERAC e nos CEPs. Eu corto carga, né, para equilibrar a geração com carga, ou eu corto geração para ele equilibrar carga com geração. Essa é a vida no dia a dia do operador. O operador respira uma reserva operativa, né? E por isso que hoje nós temos, né, uma discussão muito grande entre qual é a reserva operativa do sistema, se eu estou invadindo a reserva, né? Se eu tenho resposta da demanda. O que é resposta da demanda? Simplesmente, olha, diminui a demanda aí e me diz quanto você quer para reduzir a demanda, para eu poder manter o equilíbrio, porque eu tenho que ter a cada instante a chamada lei da física, as equações elétricas, carga igual geração. Mas para isso eu tenho que, né, me preparar, né, com diversos estudos e produtos, né, que é o programa mensal de operação, o programa diário de operação e operação em tempo real. Eu simplesmente recomendo a vocês que todo mês, todo final de mês, deem uma olhada no site do ONS, vale muito a pena, é longo, são 2 dias, começa numa quinta-feira, termina numa sexta-feira por volta do meio-dia, ele começa quinta-feira por volta de 2 horas, depois termina sexta-feira por volta de meio-dia, que dá uma visão, né? Faz uma retrospectiva do que aconteceu naquele mês, como é que foi o comportamento das vazões, como é que foi o comportamento do sistema, né? E depois qual é a expectativa da carga, como é que foi a carga, como é que ela se comportou, como é que ela vai se comportar nos próximos 2 meses, próxima semana, né? As intervenções que estão previstas em janeiro, porque tem gente que esquece que, às vezes, você tem um sistema de transmissão planejado, programado, esse sistema está pronto, mas ele tem, às vezes, uma série de intervenções para manutenção, por queimada de linha, por algum defeito de equipamento, né? Então, tudo isso é legal ver o PMO, né? Todo final de mês, toda quinta-feira da última semana do mês, e depois no tempo real. E aí tem que entrar no site do ONS para ver, né? Como é que as coisas é, vão, vão se resolvendo, né? Então, política de operação, né? Orienta a programação, o PMO, né? Então, programação, né? Programa mensal de operação, né? Ele olha daqui um mês, né? O maior detalhamento da rede de usinas, linhas, intervalos semanais, ele faz uma discretização semanal. Eu vou diminuindo as incertezas, né, com relação a cargas, chuvas e vazões. Eu faço uma expectativa, né, para os geradores, despacho de geração para a usina em cada patamar de carga, usinas termoelétricas,
né, para o pessoal se preparar. Pô, como é que eu vou gerar essa semana? Como é que eu vou gerar hidrelétrica? Se eu vou guardar água, se eu vou diminuir, se eu vou usar mais água. Eu tenho uma representação simplificada, né? A carga ela é feita de forma bastante simplificada. Eu divido, são modelos de energia, esse é um grande problema que a gente enfrenta hoje, né? É que todo o script, né? Todo o processo, né, que foi montado foi muito em função de energia e não em função de potência, né? Então tem uma representação bem, vamos assim, simplificada da carga, né? Eu tenho um bloco de carga leve, eu tenho um bloco de carga média, eu tenho um bloco de carga pesada. Aí as usinas, né, elas têm uma ideia do que elas vão fazer, por exemplo, se eu vou depressionar naquele mês, naquelas semanas, né, do PMO, se eu vou armazenar, se eu vou depressionar. Aí tem os custos marginais de operação, que nós vamos ver, que eram, né, eram semanais, né? Eram semanais, depois agora, recentemente, a partir de 2021, viraram horários. Então, eu tenho os fluxos de energia, né? Itaipu está mandando quanto para quanto, se eu estou exportando da região norte para a região nordeste. Olha só, essa figura eu fiz questão de guardar, né? Porque era de abril de 2016. E aqui tinha um problema que o Nordeste ele era importador ilimitado. Olha que diferença. 2016 para 2024. Eu vivi isso durante muito tempo lá no INS, a região Nordeste representando sempre, né, uma necessidade de recebimento de energia, né, ilimitado. Passava tudo para receber o Nordeste. Então o Nordeste tinha que depressionar. Por que a revisão semanal? Porque muda a chuva, né? Novas frentes frias, bloqueio de frentes previstas, desvio de previsões, a gente erra. Meteorologia, sem nenhuma crítica, não sei se tem alguém na sala de meteorologia, mas meteorologia é um negócio muito difícil, um negócio muito complicado. As interações da atmosfera, né? A atmosfera interage com a temperatura da superfície dos mares. Então, né, se erra muito, né, é natural. Né? Até porque modelos matemáticos para fazer essas previsões, a gente tem bons modelos no mundo inteiro, mas o problema são dados. Uma vez eu conversei com o professor Cataldi, né, trabalhou lá no ONS, hoje ele é professor da Fluminense. Eu falei, Cataldi, por que a gente erra tanto? Ele falou, Mário, modelo não é problema, modelo matemático não é problema, o problema é dado, é informação, coleta de dados. O Brasil não investe nisso. Pô, mas nós não somos um setor elétrico, hidrelétrico há tantos anos. Eu falei, pois é, cara, mas nós temos uma dificuldade enorme, temos que pegar dado de aeroporto, entendeu? Tem uma falta de protagonismo, né, em coleta de dados, de informações meteorológicas, temperatura de oceano. Ah, por que o americano é bom para caramba em prever furacão, em prever El Niño? Porque eles estão ali no olho do furacão, literalmente. Né? Então, eles sabem direitinho, olha, o nosso problema é o furacão, então vamos botar satélite, vamos botar coleta de informações, o nosso problema é o furacão. O Brasil, infelizmente, tem, né, essa dificuldade. Né? Então, eu tenho, né, ao longo, né, de um mês, eu tenho mudanças, né, podem precisar eu rever os meus modelos, porque chuva vira visão. E a gente é
dependente de vazão, dependente de chuva. Chuva se transforma em vazão. Nós somos um país predominantemente hidrelétrico, né? Não tem aqui, né? Novas manutenções podem ocorrer, uma máquina que dá um trip, né? Uma linha de transmissão que dá um trip, né? Redeclarações de inflexibilidade, uma térmica de repente, né? Redeclara uma determinada inflexibilidade. Olha, é por uma questão contratual, por uma questão comercial, eu tenho que gerar. E por que as divisões, né? Por que as revisões diárias, né? Declaração de dados, de térmicas, programação diária. Gente, 9h05, eu vou parar por aqui e a gente continua. Pô, bem, estou parando por aqui para não pra passar o horário, depois a gente fala. Ok, tá ótimo, Mário. Obrigado. Então, deixa eu parar de Aula, gravar. gente, parte comercial.